Em 1997, o rei do pop Michael Jackson tinha poder, quantidades obscenas de dinheiro e um sonho muito específico. Ele queria fazer um filme do Homem-Aranha, com ele mesmo fazendo Peter Parker. Eu sou o Lucas Sente, e hoje vamos investigar toda essa treta de quando Michael Jackson quase foi o Homem-Aranha. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. É difícil explicar o nível absurdo de fama que o Michael Jackson tinha nos anos 80. Não existia internet. As pessoas basicamente só viam na TV, ou se tivessem muita sorte, ao vivo numa turnê. Na real, muita gente nem enxergava o Michael como um ser humano normal. Ele era quase um personagem mítico da cultura pop. E o próprio Michael entendia isso melhor que ninguém. Naquela altura do campeonato, ele já tinha zerado a indústria da música. Conquistou tudo. Recordes, prêmios, vendas absurdas. Basicamente ele já tinha feito 100% do jogo. Quando você chega nesse ponto, o cérebro do artista começa a pensar: ok, e agora? Eu invado Marte, compro a Lua, faço um filme. Então, como todo artista que começa a ficar entediado, ele decidiu mirar no cinema. Só que nem todo mundo ao redor dele achou essa ideia genial. Principalmente porque alguns anos antes, ele tinha participado de The Wiz, que, digamos, não deu muito certo. And when I did my scenes, I mean, I would get reports and different reviewers tell me how the kids in the audience would be crying and everything because these crows would torture me so badly. Even my nephews, they walked out on the movie because they said, you know, there's one scene when the bad witch actually takes this big saw, this fast saw that turns and cuts my whole body. And my nephews got so mad that they said, let's go. They're cutting up Uncle Michael. And they got mad and they laughed. Lançado em 78, The Wiz refez o Mágico de Oz, só que com um elenco totalmente negro e uma pegada mais soul. A Universal tava tão confiante no projeto que basicamente disse: faz aí, depois a gente vê quanto custou. Hoje em dia isso é totalmente improvável de acontecer. Michael, com apenas 18 anos, interpretou o Espantalho e ele levou o papel muito a sério. Segundo relatos, ele ficou estudando vídeos de gazela e guepardos para aperfeiçoar seus movimentos. Mas apesar de todo o seu empenho, o filme tropeçou feio. Custou cerca de 24 milhões de dólares e arrecadou só 13 milhões. Na época, virou o musical mais caro já feito, também um dos maiores flops financeiros de Hollywood. Os críticos não tiveram dó, detonaram quase tudo, direção, ritmo, visual, provavelmente até a roupa do cameraman se deixassem. Ray Bolger, o Espantalho original, basicamente disse que The Wiz era exagerado demais, e que nunca teria o apelo universal do clássico da MGM. No meio de todo esse caos, teve uma exceção: o próprio Michael. Mesmo quem odiou o filme, admitiu que ele tinha um talento genuíno. À medida que o Michael ficava mais famoso e com mais dinheiro do que qualquer pessoa razoável saberia gastar, ele começou a transformar suas músicas em verdadeiros eventos cinematográficos. Videoclipes com orçamentos de blockbusters. E claro, ele como protagonista. Foi assim que, em 86, ele estrelou o curta-metragem espacial Capitão EO. Foi o filme mais caro já feito, mais de 2 milhões de dólares por minuto de duração, produzido por George Lucas e dirigido por Francis Ford Coppola. Capitão EO era basicamente um crossover meio maluco de Star Wars e Labirinto, a Magia do Tempo. Pra Michael, aquilo era praticamente um sonho virando realidade. Okay. A Walt Disney cuidou da história e já é um trabalho de marionetes impressionante. Hooter, listen, put it back and let's go. Se você assistiu Star Wars Skeleton Crew, tem vários easter eggs de Capitão EO, o que leva a uma pergunta extremamente séria: Michael Jackson faz parte do cânone de Star Wars? Tipo, existe um planeta onde Billie Jean toca em alguma cantina espacial? Precisamos investigar isso, hein? O acordo para produzir Capitão EO era bem simples. Michael Jackson entregaria 2 músicas, incluindo uma exclusiva para Disneyland. E a Walt Disney pagaria o filme. A atração virou um mega sucesso financeiro e ficou rodando por mais de 10 anos nos parques da Disney. Disney's Captain EO Grand Opening. When you tell people they're going to see the world premiere of a 3D film produced by the guy who did Star Wars, directed by the guy who did The Godfather, and starring the guy who made the largest selling album in history, you know they're not going to just stay home and watch reruns of Gilligan's Island.
Foi nessa época que ele percebeu uma coisa mais poderosa que a fama: direitos autorais. Ter os direitos das próprias músicas já era ótimo, mas o Michael pensou: e se eu tiver o direito das músicas de todo mundo também? No mesmo ano que filmou Capitão Will, ele foi lá e comprou a ATV Music, que tinha os direitos de publicação de mais de 250 músicas dos Beatles, por cerca de 47 milhões de dólares. De repente, sempre que alguém tocava uma música dos Beatles, Hey Jude, o caixa registrador do Michael fazia... Os Beatles sobreviventes, especialmente Paul McCartney, não ficou nada feliz com essa situação. Ainda mais porque foi ele que deu essa ideia pro Michael. You know, I'm quite a bit older than him, so I said, for a business, you ought to think about music publishing. It's because it's very good business, you love music. It's a nice, easy business for a musician to be in. So he kind of said, okay, you know, and that was the end of it. And then a couple of weeks later we were chatting and he just came up to me and said, I'm going to buy your songs, you know? And I went, yeah, great, you know, good one, and we just carried on. And just a few weeks later, just somebody rang me up and said, Michael Jackson's bought Northern Songs. It's your whole portfolio. Oh, yeah, and that's where all the Beatles songs are in. But, you know... But it's not funny in a way to you, is it? Well, no, it's not funny at all. Se a missão do Michael era juntar dinheiro e poder dentro da indústria do entretenimento, a obsessão dele por direitos autorais estava funcionando absurdamente bem. O cara tinha praticamente descoberto um cheat code do show business. Enquanto Michael se aventurava em outros papéis no cinema, a Warner Bros. Estava enfrentando uma crise com a sua principal franquia de herói. Hello, everyone. By now, you pretty much have had to have heard that the summer's big movie is Batman Returns. Some parents contend that Batman Returns, which is rated PG-13, is actually being marketed for younger children, and the movie is just too violent. Embora os fãs amassem Batman de 89 e Batman Retorno, os filmes do Tim Burton não eram exatamente family friendly. Era gótico, sombrio, meio estranho. O estúdio queria algo mais comercial, mais colorido, queriam vender lancheira, mochila, lanche do McDonald's. Então pro próximo filme, demitiram Tim Burton da direção e chamaram Joel Schumacher. E o Val Kilmer agora era o novo Batman. Quando vazou que o novo tom seria mais família, alguém muito inesperado prestou atenção: Michael Jackson. O roteiro incluía o vilão Charada, e o estúdio estava procurando um ator perfeito. Nos bastidores, vários nomes surgiram. Dizem que Robin Williams chegou a ser considerado, supostamente competido com John Malkovich. Segundo o próprio Joel Schumacher, Michael Jackson ligou várias vezes insistindo pra ele interpretar o Charada. Mas no fim, o estúdio decidiu que talvez Michael Jackson não teria o alcance dramático necessário para o personagem. Michael continuou trocando ideia com Tim Burton e até tentou pegar o papel de Edward Mão de Tesoura, mas também não rolou. Foi então que, enquanto acompanhava as fofocas e notícias da cultura pop, do entretenimento, Michael viu algo e ele pensou: opa, peraí! Sua editora de quadrinhos favorita, Marvel, estava praticamente quebrada e procurando um comprador. Pra ter ideia do drama, as ações da Marvel tinham chegado a $35 em 93, mas em 96 tinham despencado para cerca de $2. A empresa estava afundada em dívidas e Michael enxergou uma oportunidade rara, não só de fazer uma grande aquisição, mas também para finalmente consolidar sua entrada na indústria cinematográfica. We could easily go into Universal and buy. We would own Jaws, E.T., Close Encounters, you know, all the classics from Universal. Own all of that stuff. That would allow us to do a channel. Part of the Marvel channel can be not only the Marvel characters, but Marvel films like the catalog. We could do anything we want, from restaurants to retail, theme parks. Michael entrou em contato com a Marvel com a proposta de que ele queria comprar a empresa. Michael teve várias reuniões com a galera que realmente tinha poder de vender a empresa. Entre eles estava Ike Perlmutter, que acabou virando o principal negociador da história. E o Michael não estava pensando pequeno, claro. O plano dele era comprar a Marvel e produzir o primeiro filme live action do Miranha. Detalhe, o Miranha seria interpretado por ele mesmo. O diretor James Cameron tinha acabado de montar um roteiro pro filme do Miranha, um projeto que a Marvel tava apostando forte. Quando o Michael viu isso, ele não se abalou nem um pouco. O cara ficou mais animado. Primeiro ele tentou comprar só os direitos do Homem-Aranha, mas quando disseram que não tava à venda, Michael respondeu algo assim: ah, vocês não vendem um personagem? Então compra a empresa inteira. Eles não compraram a ideia, mas o Michael não é de desistir fácil. Então ele teve uma nova ideia. Se ele queria ser levado a sério como comprador da Marvel, precisava de um parceiro com credibilidade nerd máxima.
Entre-se no Stan Lee. Stan Lee tinha sido durante décadas o grande rosto da Marvel, co-criador de personagens como Homem-Aranha, X-Men, Homem de Ferro, entre vários outros. Mas no começo dos anos 90, ele já estava bem afastado do trabalho direto com quadrinhos. Não escrevia as histórias há muito tempo, ele era mais uma figura lendária e respeitada. Ele tinha virado algo meio mítico dentro da empresa. Por essa época, Stan Lee também começou a focar mais na sua própria empresa, a Paw Entertainment, e o primeiro grande projeto se chamava Stripperella, uma animação feita em parceria com ninguém menos que Pamela Anderson e o canal Spike TV. Pamela Anderson is the star of your new animated series Stripperella, but you're Stan the Man. You created Spider-Man, the Fantastic Four, the Incredible Hulk. He ran Marvel Comics. He's an icon. He's a living legend. At the first network for men, we're proud to be in the Stan Lee business. A série acompanhava Erotica Jones, uma mulher que fazia polydance durante o dia e combatia o crime à noite, com a voz da própria Pamela Anderson. Seus poderes incluíam, entre aspas, decote ilimitado, mamilos cortantes de vidro, seios de câmera. A série estreou bem, mas anos depois Pamela Anderson se distanciou do projeto, dizendo que Stan queria nudez e ela não. And it's the type of thing that guys are gonna love to look at, women are gonna enjoy the humor. Stripperella nunca foi renovada por uma segunda temporada. E o quadrinho que foi impresso foi em quantidades bem limitadas. Michael chegou nessa empresa do Stan Lee, na Paw Entertainment, todo animado para se encontrar com o Stan Lee e quem sabe fechar uma parceria. Dizem que esse foi o início de uma amizade de respeito. A ideia dele era usar a Paw como trampolim para comprar a Marvel. O plano era dar pro Stan Lee controle criativo que agora ele não tinha mais, enquanto Michael queria fazer seu filme do Miranha. Quando perguntaram para Stan se realmente Michael queria comprar a Marvel, ele não hesitou. He wanted to be Spider-Man, to buy the rights to Spider-Man. I think he wanted to play the part of Peter Parker. When I told him I didn't think the company would sell it, he then wanted to buy Marvel. He said, well, then I'll buy Marvel. I don't know what happened. I mean, obviously he didn't buy Marvel, but he wanted to very much. Michael voltou pra negociação sem o Stan Lee, mas a situação azedou rapidinho. Ike Plymouth pediu nada mais nada menos que $1 bilhão pela Marvel. Meio exagerado, né? Especialmente pra uma empresa que já tava passando por uns perrengues. Dizem os boatos que esse preço maluco tinha mais a ver com a Marvel não querer se envolver com o Michael, com as polêmicas e tudo mais, do que com o valor real da companhia. 5 anos antes, em agosto de 93, as alegações contra o Michael Jackson viraram manchete mundial depois de um garoto de 13 anos fez acusações contra ele. Isso acabou cancelando o torneio, jogando o nome do Michael sobre um holofote intenso da mídia. A situação foi resolvida com um acordo civil de $23 milhões com a família do garoto. Não tô aqui muito para falar desse caso, mas é importante mencionar porque o barulho da mídia claramente mexeu com os executivos da Marvel e parece ter sido um baita motivo para eles hesitarem em vender. Quem sabe se nada disso tivesse surgido, Michael teria a chance real de comprar os direitos do Homem-Aranha. No fim das contas, o negócio nunca rolou. Logo depois, em 98, a Marvel conseguiu se salvar ao se fundir com a Toy Biz. Em 99, Michael ainda tentou uma última investida, se reuniu com a produtora Lauren Donner para tentar fazer o papel de Professor Xavier no filme dos X-Men. Lauren falou, eu falei pra ele, Michael, você sabe que o Xavier é um homem branco e idoso, né? E ele respondeu, sim, dá pra eu fazer com maquiagem. Ele também tentou interpretar o Jar Jar Binks. Well, Michael wanted to play Jar Jar. And I was like, well, why not? Like, why didn't you do that? And he was like, well, 2 reasons. Michael wanted to do it with prosthetics. Like, he wanted to do the full-on Thriller shit with the makeup and the da-da-da. And George was like, I don't want to do that. I wanted to try this, CGI thing. Also, the movie would be about Michael Jackson. It won't be about story. Em retrospecto, imaginar Michael Jackson como Homem-Aranha hoje parece quase impossível. A Marvel encontrou sua estabilidade. Uma década depois, foi comprada pela Walt Disney por $4 bilhões, no mesmo ano em que o Michael nos deixou. Você consegue imaginar um universo paralelo onde o Michael Jackson foi o Homem-Aranha? Consegue visualizar o Michael fazendo aquelas piruetas com uniforme? É basicamente essa a história. Se você chegou até aqui, se gostou, deu curto o vídeo, se inscreva no canal. Qualquer coisa, comenta aí embaixo, ajuda bastante no algoritmo. Vire membro, siga no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo, galera. E tchau!